Seja muito bem-vindo a mais um Trainingcast. Hoje, nosso episódio número 8, com meu amigo, empresário e atleta Luciano Menezes. Luciano, seja muito bem-vindo a esse bate-papo, essa conversa. Eu queria que tu explicasse, mostrasse um pouquinho para quem está nos assistindo quem é o Luciano Menezes. Muito bom estar aqui, ao lado de um amigo, de uma pessoa que me ajudou muito para eu estar aqui hoje, na caminhada, nos momentos, nesse Trainingcast, e dizer que tu é muito mais do que um professor para mim, além da nossa amizade, além de sermos irmãos. Muitas horas fosse meu psicólogo, muitas horas me carregou no colo, e sou muito grato a isso, né? Então, tudo que as pessoas fazem de bem para nós, a gente tem que fazer para as outras, né? Alguns anos atrás, não vou falar a idade precisamente para não entregar a nossa idade, né? Eu tinha uma vida ainda tenho uma vida muito atribulada, mas tinha alguns excessos, né? Então eu sofria muito de insônia para dormir, me alimentava super mal, o meu peso ele oscilava muito, e volta e meia estava cansado, né? Então a gente começou inspirado por Dr. Nelson Baldo, inspirado por Salomão, inspirado por Heraldo, a dar um conhecimento, e naquela época começasse a fazer um trabalho de personal trainer conosco, onde caminhavam na rua, né? E é muito importante a gente entender que a vida da gente ela precisa ter um equilíbrio, tá? De corpo, de alma, de mente e de determinação. E a gente precisa ter um foco em objetivos, um foco para saber onde a gente quer chegar. E naquele início da nossa caminhada, a gente determinou um foco, que seria uma meia maratona do Rio de Janeiro. Foi uma corrida maravilhosa. Eu me lembro da minha primeira maratona que eu corri, e no quilômetro 4 ou 5 eu cheguei a me emocionar e a chorar. As pessoas às vezes elas não imaginam o nosso sacrifício, o quanto de tempo a gente gastou para estar naquele momento ali, os treinos que a gente fizemos juntos às 5 horas da manhã, com chuva, no frio, mas o objetivo ele foi alcançado, batemos o pace que a gente queria, e depois a gente teve uma oportunidade de repetir a dose, né? Aquele encantamento, aquela alegria dos bastidores, das brincadeiras que a gente faz, porque quando uma pessoa vai se preparar para uma meia maratona, o Peter tem 7 semanas corrida, então a gente procura dormir melhor, a gente procura se alimentar melhor, e procura pelo menos fazer 4 treinos por semana, como foi determinado, né? Então, algumas coisas que a gente gosta muito, como uma batatinha frita, uma Coca-Cola, a gente tem que deixar de lado, né? Eu lembro que quando a gente estava no Rio de Janeiro, depois da prova, porque o sal sai muito aqui, a gente pediu um prato de PF lá, e eu de olho na tua batatinha e tu de olho na minha, mas foi muito emocionante, né? Brincadeiras à parte, eu indico o esporte para todas as pessoas, que deve ter um acompanhamento de um profissional. Ele é muito importante para que não tenha excessos e para que definam as metas e os objetivos, né? É muito bom trabalhar com objetivos em todos os segmentos da nossa vida. Que legal. Eu ia falar justamente sobre isso. Naquela época que a gente determinou sobre a meia maratona, tu tinha uma agenda super lotada, como tu tem até hoje. Tu é um dos empresários que talvez que a gente mais admira na nossa cidade pela tua determinação, por tudo que tu faz, aonde tu passa, o teu método de trabalho, a tua honestidade. Então, tu tem algo que é muito bacana, que encanta de ver o Luciano Menezes, onde o Luciano Menezes está. Então, quando tem o nome Luciano Menezes, a gente fica feliz, porque a gente sabe que vai sair algo muito bom dali. E quando eu fui montar o treino para a tua meia maratona, e que tu falou que não tinha tempo, e uma das coisas que mais me marcou
foi que tu queria se dedicar para correr a meia maratona com 2 treinos semanais. Tu falou que eram os únicos 2 dias que tu tinha para treinar era aquele. E ali na mesma hora eu já dei um passo para trás, assim, ó, a gente não vai nem iniciar, talvez tu não lembra disso, porque a tua agenda era super lotada e eu falei dos dias que tu precisaria para treinar, mas tu simplesmente se organizou e tu botou como meta naquele momento, assim, não, eu quero correr uma meia maratona. E tu me falou ainda o tempo que tu queria fechar a meia maratona, que era um pace extremamente baixo para quem não estava treinando, mas a tua determinação foi impressionante, como em tudo que tu faz. Tu é um empresário super determinado, onde tu coloca a mão e tu se organiza, vai ser sucesso sempre. E de fato foi a meia maratona. A meia maratona tu fez uma prova excepcional, mantemos um ritmo constante e tu fez um excelente tempo. E dali em diante tu fez várias outras provas. Então, eu fiquei muito feliz com o teu resultado e muito feliz com tudo que tu faz. Luciano, como é que desses anos todos para cá, o que mudou para ti? Eu sei que a tua alimentação, muitas vezes tu tá viajando, tu tá fora, tu tá na estrada, tu tem a consciência hoje que tu não pode mais talvez se alimentar como tu se alimentava antes, que tu tem que ter uma rotina talvez agora regular de atividade física, que tu sabe que isso te faz bem. Como que é hoje a tua rotina? A minha rotina é uma rotina em cima de equilíbrio. Eu sempre digo que a gente precisa ter equilíbrio, né? Então assim, a minha mala está sempre pronta, mas nunca falta na mala o meu tênis de corrida, nunca, está sempre o tênis de corrida. Então deu uma brechinha, estou no hotel, faço uma esteira, eu gosto muito do externo mesmo, mas assim a gente está sempre junto e automaticamente a gente se cobra muito em relação a isso. É claro que uma vez ou outra tu pode dar uma relaxada, faz bem dar uma relaxada, mas que tu precisa ter um equilíbrio em relação, né? Não adianta tu dormir 2, 3 horas da manhã e querer correr outro dia às 6, tu não vai conseguir, né? E outra coisa também, nem todo dia a gente rende da mesma forma, então tu tem que conhecer o teu corpo para saber o que tu vai tirar naquele dia, e tu vai tirando daquele dia o corpo, né? O sábado é muito importante para a gente, que a gente consegue fazer um longão a mais, mas também é muito importante fazer o treino de velocidade, é muito importante fazer morro, e tudo isso tu nos ensinou para aquela equipe, né? E a gente, graças a Deus, temos uma família de corrida. Eu não digo que é uma equipe, é uma família, muito mais do que isso. E que lá um vai empurrando o outro, né? Então a gente vê pessoas com extrema idade chegando, ganhando provas, algumas com limitações, e vão nos inspirando. Nós tivemos a oportunidade da última corrida, uma colega nossa ter o melhor tempo lá, ela voou realmente. Foi uma prova para mim que eu fiz 12 quilômetros, mas foi uma prova pesada que tinha muita subida. Certo. E ela passou rindo, né? Eu lembro que a primeira minha maratona a gente se programou para fazer um pace de 5:30 e nós fechamos em 5, né? E o professor Peter, ele sempre procura muito nos incentivar, né? Então eu assim, vou mentir para ele o tempo que eu fiz, eu disse assim, e ele vai dizer para mim assim, que tempasso. E chegou no final lá, ele olhou para mim, quanto é que tu fizesse? Eu fiz tanto. Daí ele assim, que tempasso, assim, deixa de ser mentiroso, eu dizia. Daí ele riu, peguei ele, mas deu mais uns 2 ou 3 minutos, ele fez uma outra brincadeira que disse que estava passando mal, e eu acreditei que ele estava passando mal, que ele ia desmaiar, e eu já fiquei nervoso, mas era uma brincadeira sadia, não sei se tu lembra disso. Lembro, né? disso. Mas é encantador, tu sai de uma maratona e daí tu vê ao teu lado jovens, tu vê do teu lado mulheres, tu vê do lado pessoas da terceira idade, pessoas limitadas. E na primeira corrida que eu fui correr, eu pensei o seguinte, vou tomar um pau desse jovem, dos velhinhos, eu vou passar ali no quilômetro 2 e assim por diante. E por incrível que pareça, eles largaram. E nós fomos no nosso ritmo, aquilo que a gente tinha combinado, a mesma cadência. No quilômetro 3 em diante a gente começa a passar para eles. E quando chegou no quilômetro 18, eu estava um pouco cansado, chegou um senhor de bastante idade para mim e disse, como é que está? Disse, olha, está faltando pouco aí, mas eu estou cansado. Daí ele fez 1 quilômetro do meu lado e disse o seguinte, agora eu estou indo, vou te esperar na chegada com uma água.
porque o Peter tinha feito na época, eu fiz a meia maratona, mas fiz essa maratona que saiu lá do Recreio, não sei se tu lembra, tá? Então aquela maratona, eu falei, não, eu quero correr eu mesmo, então vou fazer a maratona, né? Então o que eu digo para vocês é assim, que não existe idade, existe a determinação, existe a vontade, existe um equilíbrio, né? Procure dormir bem, procure se alimentar bem, procure estudar, ler, procure rezar também, orar. Então, um pouco de tudo isso vai transformando a nossa vida para melhor. Legal. Eu já contei aqui, acho, não lembro qual foi o episódio, em relação a isso aí. Na minha primeira corrida que eu participei, eu nunca me esqueço disso. A prova era 5 km na cidade de 13 de Maio. E eu não tinha nem noção do que era 5 km. Eu lembro que eu peguei a bicicleta, eu vim para Beira Rio. Na época era um marcador aquele de Garelli, que tinha um velocímetro que a gente botava na bicicleta, que marcava ali, eu vim ver a distância. Quando eu olhei, 5 km é só isso. É frouxo, vou me inscrever nessa prova. E eu fui para a corrida. Quando eu cheguei na largada, lá em 13 de Maio, eu olhei assim, eu contei 60 pessoas. E eu olhei assim, aquele velhinho eu ganho, aquela velhinha eu ganho, aquele lá tá mais acima do peso, eu vou ganhar. Ali eu eliminei 30. Eu assim, tá bom, vou chegar na metade da minha primeira corrida. Deu a largada, eu fui lá para frente, no pelotão da frente para largar, e largou. 500 metros tinha uma subida. Eu lembro que quando eu comecei a subir aquele morro, parecia que eu ia infartar. Disse, eu vou morrer aqui. E daí começou a passar todo mundo com 500 metros de prova. E passou, quando eu vi, passou o velhinho, passou a velhinha, e passou o gordinho, passou todo mundo. E quando eu olho para trás, vi uma senhorinha, a última, do lado da ambulância. É assim, não, questão de honra, não posso perder para ela. E eu sofri para chegar na frente dela, e ela encostava do meu lado, meu filho, como é que tá? E eu assim, desgraçada. E assim, ela querendo me passar, e eu assim, não, eu tenho que abrir uns 200 metros dela, eu tenho que chegar pelo menos na frente dela lá para ninguém ver eu chegando perto dela. E para minha sorte, a senhora era presidente da associação lá do bairro, o cara chamou ela no microfone, vem fulana, e eu assim, putz, era bem na minha frente. Eu lembro que eu passei a linha de chegada, caí, cheguei na frente dela, me joguei no canto, nunca mais que eu quero saber de corrida. E eu fui lá conversar com cada um, cheguei lá pro senhor, eu assim, o senhor corre há quantos anos? Eu assim, uns 30 anos, eu assim, poxa, 30 anos, eu fiz 5 treinos na Beira Rio, quero ganhar de um cara que corre há 30 anos. Cheguei lá pro outro velhinho lá, eu assim, o senhor corre há quantos anos? 50 anos, eu assim, puxa vida. Então, ali foi um dos meus maiores aprendizados com o esporte. Eu iniciei numa corrida menosprezando praticamente todo mundo que estava na largada. E a gente não deve menosprezar, a gente não sabe o treinamento de que cada um está fazendo, o que cada um está fazendo. E daí veio a surpresa da prova. Daqui a pouco eles, Peter Rosa, a favor, subir ao pódio. Assim, subir ao pódio? Eu fui o último a chegar junto com a senhorinha. E daí entendi que tinha premiação por categoria. Aí vim com aquele troféu de terceiro lugar e cheguei em Tubarão cheio da graça de novo. Aí a humildade foi embora de novo. Fui bem, fiquei em terceiro. Mas daí é em cima daquilo que tu estás falando, né? A gente se dedicar, de priorizar e dali em diante, assim, poxa, eu preciso treinar. Eu preciso fazer as coisas de uma forma certa. Então, aí depois comecei a fazer a faculdade, estudar, e daí fui me especializando em treinamento, e daí onde a corrida entrou de vez na minha vida. Mas é as histórias que a corrida vai nos dando, né? A gente já participamos juntos aí de várias provas, e cada prova vai ser uma história diferente. Ô Luciano, para mim, a corrida, a maratona, a ultramaratona, funciona assim. Cada vez que eu venço um desafio, que eu completo uma maratona, que eu completo um desafio extremamente extremo, e eu já fiz isso muitas vezes de propósito. Eu escolhi as 9 ultras maratonas que tinha mais difícil no Brasil, e eu queria correr as 9 mais difíceis do Brasil, porque eram todas elas em terrenos diferentes, e todas elas apresentavam uma dificuldade enorme para mim. Uma ia correr ali naquele deserto da extremo sul, que era do Rio Grande até o Uruguai, tudo pela praia. A outra largava da cidade de Passa Quatro de Minas, vinha pelo meio da mata e chegava até São Paulo e voltava pelo meio da mata, e tinha que correr de madrugada com uma lanterna. Então eu fiz vários desafios extremos. Cada vez que eu consigo suportar um desafio extremo, eu me torno cada vez mais forte. E eu trago isso para a minha vida. Então quando vem algum problema
para mim que eu preciso resolver, eu consigo resolver isso de uma forma mais tranquila. O esporte também te traz isso? Cada vez que tu venceu uma prova, tu superou, tu baixou o teu tempo, tu ganhou uma medalha, tu passou a linha de chegada, o esporte também tem esse significado para ti, de te deixar mais forte também no teu dia a dia? Esporte tem, eu sou uma pessoa que me cobro muito mesmo, e trabalho muito isso. E a gente, mesmo não querendo, às vezes a gente se auto-sabota, tá? E por isso que é importante a gente ter uma mentalidade muito forte, principalmente nesse momento que se fala muito da saúde mental das pessoas. Tá? Então, quando eu falo de equilíbrio, eu falo muito da saúde das pessoas, né? Então, o que eu me propus esse ano? Eu me propus a correr meia maratona. Por quê? Porque eu sei que a minha vida está muito corrida, então eu não tenho condições de fazer 4 treinos um pouco mais extensos, então vou me programar para correr umas 2 meia maratona. O importante é que cada pessoa tenha o objetivo, tá? E vai, por vez, vai aumentando esse objetivo. Eu lembro que quando a gente começou caminhando. Depois a gente corre 2 minutos, caminha 2 minutos. Depois eu já estava correndo 1 quilômetro. É uma evolução muito rápida. Depois eu corria 1 quilômetro, caminhava 1 quilômetro, corria mais 1. E depois já estava correndo 5 quilômetros. E as coisas elas vão evoluindo tão rápido. Depois a gente começa a trabalhar em cima do pace e tudo, né? O esporte, para mim, tem pessoas que gostam de competir, né? Eu já passei dessa fase de competir, então o esporte para mim é um sabor. Às vezes, para mim, eu tenho muito mais sabor de correr uma prova do lado de um colega, para fazer ele atingir o objetivo dele. Eu me sinto muito mais realizado do que tentar me matar em relação ao meu peso, né? Então, as últimas 2 corridas eu corri para as pessoas atingirem o objetivo, mas agora não, agora eu quero dar uma voltada, tenho me cobrado em relação a isso, né? Então, a gente tem que trabalhar em cima do pace, mas eu sei que precisa de determinação, né? Precisa. E um vai levando o outro, tá? Então, a nossa mente é uma coisa muito forte. A gente precisa dominar a nossa mente, tá? Então, uma corrida, quando começa se falar para muitos, o primeiro quilômetro é o pior que tem. Porque é naquele primeiro quilômetro que dá toda a tormenta e depois vai indo. Quando tu chega no último quilômetro, é o mais gostoso que tem, porque tu já sabe que está chegando, né? Mas com a preparação que a gente faz, ela dá muito suporte e muita tranquilidade para a gente chegar da forma que chegou. Bom, nós estamos no Abril Verde. O Abril Verde é o mês do combate ao sedentarismo. No ano de 2024, nós tivemos 70% das mortes das pessoas relacionado diretamente ao sedentarismo. As pessoas estão cada vez mais no celular, nas telas, computador, em casa, no sofá, e está aumentando de uma forma muito grande as mortes nesse sentido, pelo sedentarismo. De 3 anos para cá, aumentou demais com as crianças, as doenças que estão sendo relacionadas também à inatividade. Na época que a gente era criança, a gente brincava na rua, a gente corria, pulava corda, jogava bola no meio da estrada, e hoje as crianças já estão com o celular na mão desde a infância. Então, a importância hoje, você também como pai, tem esse olhar dos teus filhos, principalmente que tu tem uma filhinha pequena, que também está crescendo, dessa importância que ela precisa já ter os bons hábitos desde a infância? Uma pergunta muito importante, né? O meu filho, o segundo Lucas, muito computador, muito dentro de casa, e um dia eu tirei e vamos correr. Ele correu 400 metros e quase morreu, né? Então a gente começa a chamar da importância, né? Estava comendo qualquer coisa, e assim tive 20 dias atrás em Joinville, o Lucas está estudando lá, e fomos para a rua, botamos tênis e fomos para a rua, fizemos junto 5 quilômetros, ele está se alimentando diferente, tem ido para a academia, e para um pai ver aquilo é muito gratificante. O Matheus também
tem uma vida muito atribulada, mas corre bastante, e a Luísa também tá. Então a gente desafia eles agora para a gente fazer uma prova junto, e eu não quero perder para eles não. É uma brincadeira, mas o importante é nós 4 chegarmos juntos na linha de chegada. Daqui a pouco a Maria Antônia também está. Maria Antônia gosta de natação. Que legal. Ela nada 2 vezes por semana, um peixinho também. Então, assim, a gente sempre fala muito de exercício físico, fala muito de alimentação para eles. E é uma prática que a gente tem em casa e que cuida, né? Que bom. Quero aproveitar para você que está assistindo aí, para curta, comente, compartilhe o nosso vídeo. Nós temos já vários episódios ali no nosso canal. Então faça parte aí da nossa comunidade, compartilhando os nossos vídeos também. E hoje uma conversa bem bacana aqui com o Luciano Menezes. Luciano, nós temos a importância do esporte na nossa vida. Eu acho que cada vez que tu inspira muita gente, já por tudo que tu faz. Tu é uma pessoa inspiradora, é uma pessoa que as pessoas se motivam de ver o teu lado empreendedor. Eu sou que sou uma pessoa que gosto de te acompanhar, e tu me inspira muito em muitas coisas. Tu também já me ajudaste inúmeras vezes, tu já me ensinou muito também. Eu tenho um carinho enorme e gigante por ti, por tudo que tu já me ensinou e por tudo que tu já me mostrou. A gente tem uma liberdade muitas vezes de um brigar com o outro mesmo, e quando precisa a gente briga um com o outro, mas eu acho que é aquilo de quando a gente ama alguém, quando a gente gosta de alguém, a gente é super sincero. Então a gente sempre foi assim. As pessoas, quando vejam o Luciano Menezes treinando, eles vejam um lado do Luciano que eles não estão acostumados a ver. Eles sabem o Luciano como empresário, o Luciano como empreendedor. Se tu soubesse o quanto tu motiva as pessoas, vocês, principalmente empresários que têm uma rotina extremamente atribulada, se vocês soubessem o quanto vocês motivam isso, e eu acho legal quando vocês treinam, que vocês postam, que as pessoas, poxa, o Luciano também treina. Nos episódios atrás, a gente estava conversando com o Padre Sérgio, e o Padre Sérgio, acontece muito com isso. O padre corre, o padre faz academia, então as pessoas estão acostumadas a ver aquela imagem do Luciano empresário, do outro que é padre, mas não estão acostumados a ver o Luciano atleta. E tu tens um potencial gigante assim, que é fantástico. E eu quero que tu continue sendo essa pessoa inspiradora para os teus colegas, para todo mundo, principalmente no esporte, junto com a equipe. A equipe se inspira muito em ti, é muito bacana. Me conta aí, além da meia maratona, o que tu mais almeja como atleta aí? Pensa em passar da meia maratona? Pensa em algum dia correr uma maratona? Penso em correr uma maratona. Tem algumas que para mim são sonhos, e vou me programar. Então, assim, ano que vem é o ano da maratona. Esse ano vai ser ano de 2 ou 3 meia maratona, e ano que vem eu vou tirar um tempo e vou correr uma meia maratona, né? Então, assim, a gente vai se mobilizar e vai treinar muito para isso, né? A motivação, eu comecei a correr porque alguém corria, e alguém que eu admirava corria, alguém que me inspirava corria, né? Então todo mundo que corre, ele inspira alguém, né? É muito importante. Então o que eu convido? Eu convido todo mundo a vir para a rua. Não importa se vai caminhar, não importa se vai correr, né? Mas que venha para a rua, que traga alguém para a rua. Uma coisa muito chata às vezes correr sozinho. É chato correr sozinho. Eu prefiro correr em grupo, né? Mas tem gente que gosta de correr sozinho, bota um fone de ouvido, soa, chega em casa, se sente melhor. Isso que é importante, né? Então, como eu voltei a iniciar, eu corri por causa do Dr. Nelson Baldo. Ele estava correndo, não, quero correr também. E virou uma brincadeira sadia em relação a isso, e devo aos meus amigos também. E hoje a gente tem muito respeito ali. Então a gente vê o seu Mário, um garotinho, correndo da forma como ele quer. E às vezes a gente vê, o seu Mário vai passar da gente, o seu Mário vai passar, e nós damos uma acelerada. Mas ele falta algum treino? Não, né?
Então, é isso que a gente tem que ver. Ele soa bastante, ele merece estar ali, ele merece. Então, vira uma família muito, muito boa, né? Mas vou sim, vamos lançar o desafio para ano que vem, correr a maratona. Esse ano eu não prometo, mas vou me preparar. Fantástico. A expectativa de vida, principalmente do brasileiro, aumentou muito, muito. E junto com isso veio a corrida. O crescimento da corrida está fantástico. A gente vê pela quantidade de assessorias esportivas que tem, a quantidade de profissionais que tem trabalhando. Então, tem muita gente hoje se exercitando. Essa população que a gente até então não via fazendo atividade física, vamos pegar o seu Mário, o seu Nandi, a Arlete, que são exemplos demais para nós. E muita gente às vezes, poxa, o que está acontecendo com o seu Mário? Só que o seu Mário é assim, às vezes ele está no trabalho dele, ele vem para uma academia 9h30 da noite, não perde a academia, vem fazer academia. Quando ele foi correr a São Silvestre pela primeira vez, que ele chegou em casa num almoço de família e ele foi falar isso na mesa, preciso contar uma novidade para vocês. Ele contou que ia para São Silvestre, todo mundo gelou. O filho dele na época veio me ligar, poxa, o que está fazendo com meu pai? Eu assim, tu sabia que teu pai está correndo 17 km na rua? Poxa, a gente não sabe disso. Então incentiva ele, porque hoje eu vejo ele vivo assim, dessa forma como ele está, por colocar o esporte como prioridade na vida dele. E tem essa preocupação dessa população que até então não fazia atividade física. As pessoas, antigamente era difícil tu ver uma pessoa idosa vir para uma academia, e muito menos correndo na rua, que é muito suscetível talvez a lesão, a se machucar. Só que a qualidade de vida aumentou muito e é muito bonito de ver essas pessoas de 70, 80, 91 anos, como teve agora na maratona de São Paulo do ano passado, concluindo uma maratona. Tu queres isso para ti também? Tu queres envelhecer com exercício, com essa saúde, com essa vitalidade? Eu tinha a minha avó, até a minha prima pegou no meu pé no final da semana, porque eu botei um post que ela foi cedo, mas ela tinha 103 anos, ela sempre queria mais do que da avó, né? Então a nossa família é uma família que tem uma longevidade muito grande. Meus filhos foram com 98, 99, Nossa. A avó foi com 103 anos. Mas o que a minha avó tinha de diferente? Além do coração belo, ela tinha uma cabeça tranquila, tá? Uma cabeça fresca. Então é muito importante essa nossa saúde mental mesmo, né? Então correr, academia, conversa com uma pessoa, conversa com outra. Tem muita gente hoje que se isola e que não deve se isolar em relação a isso, né? O seu Mário é uma fonte de inspiração, assim como tantas outras que a gente tem no nosso meio. Tem um amigo nosso que perdeu mais do que o meu peso. É muita coisa. Tem uma outra amiga nossa que perdeu 30 quilos. Tem uma outra lá que nunca correu 1 quilômetro na vida, está correndo, né? Tem quantas nossas que estão correndo maratona? Quantos exemplos a gente tem? Então, se a gente olhar para o nosso lado, um vai motivando o outro e a gente vai crescendo. E cada vez a gente está crescendo mais em relação a isso, né? Então, assim, eu tenho... eu quero chegar, mas chegar bem. Tá? Assim, a gente sempre combinou, nós, que quando eu terminasse uma meia maratona, uma maratona, eu tinha que chegar bem, né? Então é assim a mesma coisa para a vida. Eu só quero chegar bem na vida. Não adianta eu correr uma meia maratona e ficar quebrado 30 dias. Não é isso. Então eu preciso me preparar. E a vida da gente, a gente se prepara todos os dias para isso, né? Maravilha. E que um motive o outro. Nossa cidade é maravilhosa para isso. Tem lugares bons para correr. Todo final de semana procura fazer um treino diferente, ou é serra, ou é praia, e sempre tem alguma novidade para a gente aí dentro da criatividade. Que maravilha. Ô, Luciano, tu falasse ali atrás que a gente precisa ter muito equilíbrio em tudo que a gente faz. E essa, como treinador, é uma das coisas mais difíceis às vezes que a gente tem para lidar com o nosso atleta. Às vezes o atleta faz tudo certinho, faz o treinamento impecável, mas não está dormindo bem, não está se alimentando.
E se inverter essa ordem, às vezes não consegue ter um bom rendimento. A gente precisa se alimentar bem, dormir bem, e o terceiro ponto, que é o treinar, que as pessoas não fazem isso, acham que vão resolver tudo com o treinamento, e não adianta. Se tu não se alimentar, tu não vai ter energia, se tu não dormir, tu vai estar descansado, e o corpo não rende e não funciona. Antes era só assim. Hoje nós temos a nossa vida, nós temos a nossa rotina, nós temos o nosso lado espiritual, nós temos o nosso trabalho. Hoje, para te fazer uma avaliação, e principalmente para quem quer resultado e rendimento, todos os segmentos da vida precisam estar certinho. Às vezes o aluno está se alimentando direitinho, está dormindo, está treinando, mas está ou brigado com a esposa, ou não está bem no casamento, ou às vezes não está bem na empresa. Então, esse equilíbrio de tudo, e a gente conseguir sentar e organizar tudo, é o mais difícil. A tua rotina super puxada que tu tem, eu sei que um dia tu está numa cidade, um dia tu está aqui em Tubarão, um dia tu está viajando. Hoje tu consegue se organizar de uma forma bem melhor, mesmo tendo uma rotina bem mais puxada ainda, que cada vez tu vem com um empreendimento, tu vem com a novidade. Eu sei que tu é um empresário que tu não para. Como tu consegue te organizar hoje com tudo isso? A gente precisa sempre dar um tempo para nós, um tempo mesmo, né? Nem falasse que depende de muitas as férias. Às vezes a gente sai para correr com um amigo e não está no dia dele correr, então a gente para, caminha e ajuda de outra forma, né? Mas é sempre importante tu ter o teu tênis no carro, uma roupinha de academia no carro, sempre espera uma brecha quando tu está fora. E aqui, tu procurar, não deu para treinar de manhã, tu treina de noite, ajuda um pouquinho mais na alimentação. Eu criei algumas coisas, o meu celular não fica no quarto mais, tem me ajudado muito. Ótimo. Isso. Né? Tem muitos colegas meus hoje que não tem mais televisão no quarto, é um passo bom também. Então assim, a gente procura não ligar a televisão no quarto e saber a hora realmente que deve ir para a cama, né? Então faz muito tempo que eu não tomo remédio para dormir, eu realmente precisava, e assim a gente vai caindo numa armadilha, porque sempre tem que ser um pouquinho mais, e quando a gente vê, afeta muito, né? Então hoje eu não preciso de um remédio para dormir, eu me alimento bem, consigo acompanhar, mas eu sei que eu preciso ter o foco, eu sei que eu preciso ter a rotina, e que eu não posso passar 1 ou 2 semanas sem treinar ou sem correr. Eu preciso estar sempre presente nos treinos. Maravilha. Eu sei que tu deve ter muitas metas profissionais daqui para frente. Eu sei que o empreendimento, as tuas empresas, o crescimento que tu está planejando para ela. E tu planeja dentro de tudo isso os teus cuidados? Porque eu sempre te vejo como uma pessoa muito intensa. Tu gosta das pessoas, das coisas certas, das coisas perfeitas, tudo funcionando direitinho. O Luciano está incluído nisso hoje? Para não sair fora? Assim, tu está projetando crescer, mas tu está projetando te cuidar? A minha rotina é uma rotina muito intensa mesmo. Tem dia que eu saio de casa 4 horas da manhã e eu chego em casa meia-noite, né? Então assim, a gente precisa de ter um momento de silêncio com nós mesmos. Qual é o teu momento de silêncio? Ou é quando eu estou correndo, ou quando eu estou no carro dirigindo sozinho, que daí eu vou pensando, eu vou me organizando, eu tenho uma agenda, eu organizo a agenda, eu procuro limitar, e a gente procura passar um pouquinho mais. Já chegou dias de fazer 30, 40 reuniões, e às vezes elas não são produtivas. Certo. Então o que importa para a gente é ser produtiva, é ter qualidade. Maravilha. É ter uma qualidade no tempo. Não adianta eu ir lá treinar e ficar 10 minutos, não, é qualidade. Tudo na vida é qualidade, é presença, né? Então a gente procura uma música inspirar a gente procura no carro às vezes desligar o som, mas ficar naquele momento sozinho e organizar. E eu tenho feito isso e tem me ajudado bastante. Que coisa maravilhosa. Luciano, eu queria que tu convidasse todo mundo que está ali agora nos assistindo, todo mundo que está lá no sofá, todo mundo que está querendo iniciar uma atividade física, todo mundo que está querendo dar o primeiro passo que ainda não deu. Convida esse pessoal aí para se mexer. Quero fazer um convite especial para você. Eu quero dizer o seguinte, que semana que vem eu vou começar, não funciona, é amanhã. É amanhã que você tem que começar.
Coloque um objetivo na sua vida, um objetivo para você, não para os outros. Que seja caminhar, que seja correr, venha para a rua, venha sair, venha conversar, venha para a academia, vamos juntos a fazer isso. Quem conhece o Peter, vê essa pessoa alegre, mas na hora do treino ele puxa bastante, ele cobra bastante da gente e por isso que a gente chega, né? Então assim, um bom profissional é isso, né? Mas assim, a gente não consegue fazer um trabalho, a gente não consegue se a pessoa não quiser. Então você precisa dar essa oportunidade para nós, de a gente conseguir transformar a vida de vocês, assim como transformaram a minha, né? Dê essa oportunidade para o Peter ou para outros profissionais, que nós temos excelentes profissionais em Tubarão, tem vários grupos de corrida, e procure um que se identifique melhor. Não gosta de correr, então tem um beach tênis, quantas quadras de beach tênis, tem natação, tem várias coisas. O importante é mexer, é você ter um grau de amizade em alguma coisa. Tem o tênis também, cada um vai achar o seu espaço, né? Mas não deixe para a semana que vem não, comece amanhã eu vou na academia e realmente vá. É chato o início, mas daqui a pouco você não vai ficar sem, né? E vai fazer. Então esse é um convite especial, e não venha sozinho. Traga outras pessoas, tem vários desafios, tem várias corridas para esse ano, venha correr conosco às quintas-feiras, das 19h30, terças e quintas, 19h30, faça essa experiência, nos dê essa oportunidade, eu garanto para você, que você vai voltar para casa muito melhor do que chegou. Poxa, que legal. Quero convidar mais uma vez para estar participando ali assistir os nossos vídeos que nós já temos ali no canal. Hoje uma conversa super bacana com o Luciano Menezes, uma pessoa que eu tenho como meu irmão. Eu tenho uma honra que é sempre estar assim ao lado dele e ouvir ele é sempre inspirador. Vamos iniciar uma atividade física, faça algo por você, inicie, dê o primeiro passo, como o Luciano deu o recado aqui agora para você. Luciano, eu quero te agradecer por disponibilizar esses minutos preciosos da tua vida para estar aqui com a gente. Tu é um cara que eu respeito muito, mas muito mesmo, e tu é mais do que um amigo, a gente é realmente um irmão, eu te trato como irmão. Obrigado, tá? Obrigado. Peter, eu quero te agradecer em meu nome, não só a tua amizade, mas as pessoas que tu botou do lado na minha vida, que você trouxe para a minha vida, né? Então assim, as palavras elas não dizem o tamanho da reciprocidade da nossa amizade, né? Mas é muito bom estar do teu lado, é muito bom da forma como nós nos cuidamos. Sou muito feliz de poder participar dessa família, de poder participar com vocês, e assim não sabes o bem que tu fez na minha vida e quanto de admiração eu tenho. Tá? Posso dizer o mesmo. Um abraço a todos vocês e não esqueçam, sejam felizes. Muito obrigado, até o nosso próximo Training Cast.